Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre os canais gaussianos. Então, essa é a primeira classe de canais que vamos falar explicitamente a respeito de variáveis contínuas. Tipicamente, esses canais são bastante importantes, né, porque usualmente no nosso dia a dia, em termos de comunicação, nós utilizamos bastante desses canais e principalmente tudo que a gente obtém a respeito de canais gaussianos, eles representam uma grande classe de problemas de comunicação em que nós podemos, né, aproximar efeitos de ruído, tipicamente como sendo gaussianos apropriadamente. Em algumas situações não podemos fazer isso, mas essas não são realmente o foco aqui agora do curso. A vantagem de canais gaussianos é que eles, né, como vimos anteriormente, maximizam, né, a gaussiana é a distribuição, ou a distribuição normal, é a distribuição que maximiza a entropia quando você tem uma variância fixa. Como nós vamos ver na aula de hoje, a variância aí, no caso fixa, significa que nós temos uma potência do sinal e ela é mantida fixa. E, tipicamente, é essa a condição que nós temos sobre esse canal. Tá? Bom, vamos iniciar, então. Então, inicialmente, antes de começar a falar explicitamente sobre um canal gaussiano, vamos falar sobre um canal, uma variável aleatória contínua, né? Mais especificamente como ela é realizada, seja em comunicação óptica ou em comunicação via um circuito elétrico, via ondas eletromagnéticas, né? O que nós temos é que temos um sinal de uma fonte, chamado aí x de t, né? A potência desse sinal elétrico, em termos de sua voltagem e corrente, quando você tem um circuito elétrico, ela é dada, né? Se você tem um elemento resistivo R, ela vai ser dada como sendo a voltagem ao quadrado dividido por R, ou R multiplicada pela corrente ao quadrado. Veja que essa é uma potência instantânea, né? Em um determinado instante de tempo. Então, temos ela em função do seu sinal, né? Seja da voltagem ou da corrente, né? Estabelecida nesse seu circuito resistivo, somente nesse caso. Num caso geral de um sinal, né, comumente é utilizado a potência do sinal média. Então, a potência média do sinal, se fala dessa potência, então, se faz a média dessa potência em todo um período, né, completo desse sinal, que nós chamamos aqui de 2t, período de 2t, e fazemos uma integração do módulo quadrático, porque o sinal pode ser complexo, ou o próprio termo ao quadrado, de menos t a t, integrado, então, portanto, no tempo, né, de período de 2t. Quando tomamos esse limite de t tendendo a infinito, porque nós fazemos essa integração, né, apropriadamente, em toda a variação desse sinal, né, seja ele, né, estendido, aí, portanto, aí de menos a mais infinito, tá bem? Então, tipicamente, o que significa? A potência, né, desconsideramos aqui no caso se é, né, o que é, se é corrente ou voltagem, porque tipicamente mantemos só em função da variável que representa, ou seja, o mais importante de tudo é que ela é dada em termos da nossa amplitude do sinal, né? Então, a potência, nós fixamos a amplitude ao quadrado, e para nós significa, aí vai significar, né, por um outro procedimento também que nós vamos tomar. A gente pode, né, na verdade, reescrever essa potência também, né, em termos de uma distribuição de probabilidade. Vemos que nós temos uma variável contínua que evolui, né? Uma variável que evolui, é uma variável estocástica que evolui no tempo, então, portanto, a estocasticidade dela é apresentada ao longo do tempo, e o que temos aqui é que se essa variável estocástica, temos conhecimento da distribuição de probabilidade dela, ou se de alguma forma temos, né, acesso a essa distribuição de probabilidades, ela pode ser obtida também, a essa potência, ela pode ser obtida em termos do segundo momento da nossa variável de evolução, aí na variável x, associada, né, à integração agora em todo o domínio da nossa variável estocástica x, ou seja,
todos os extremos, né, menores e maiores dessa nossa variável, tá bem? Então, isso é dado, portanto, quando mantemos, né, uma potência fixa nesse circuito, significa que nós estamos mantendo, né, o segundo momento fixo. Isso é muito interessante, né? Por que nós estamos substituindo uma média que era executada ao longo do tempo por uma média que é executada, né, em termos de um ensemble de resultados obtidos quando nós reconstruímos e quando obtemos, inferimos a nossa distribuição de probabilidade. De fato, o que está por trás disso, não vamos falar aqui em muitos detalhes, é o teorema ergódico e é o fato que você poderia imaginar esse sinal, né, se prolongando aí em né, toda a seta do tempo, de zero a infinito, por exemplo. Então, temos esse sinal, e é dito que se esse sinal mantém as propriedades dele, né, repetidamente ao longo, né, de todo esse tempo, nós podemos, esse sinal é chamado estacionário, né, é uma maneira de denominar esse tipo de sinal. Tem mais detalhes disso, mas acho que basta para essa descrição. Para um sinal estacionário, eu posso pegar, né, e dividir todo esse intervalo de tempo em intervalos tal, né, iguais, como está dividido aqui nessa figura. E pego esses pequenos elementos de intervalo de tempo tal e separo eles e tenho a construção de uma amostragem do meu sinal 1, uma segunda amostragem 2, 3, 4, 5 e etc. até para todo o sinal, idealmente n tendendo ao infinito. Quando n tende ao infinito, sabemos, né, quando fazemos a média agora com relação a quantidades associadas a esse sinal explicitamente, nós estamos fazendo, né, a análise dos momentos, né, propriamente dito, com base aí na nossa distribuição que é reconstruída. Então, portanto, né, nós vamos obter informações a respeito do primeiro momento, que está associada à média desse sinal, né, o valor médio. Vamos obter também informações a respeito da variância desse sinal, que está associada à segunda, ao segundo momento, e assim por diante. Tá bem? Então, os dois são idênticos, tomando, né, garantindo que o sistema seja ergódico, que significa, né, para nós aqui, explicitamente, que a média no tempo vai ser, retornar resultados idênticos à média no ensemble. Tá bem? Então, de fato, temos, então, uma potência mantida fixa, né, e já sabemos, de antemão, que quando nós maximizamos a entropia, mas agora mantendo uma quantidade, um segundo momento fixo, nós já vimos, né, que a minha distribuição, que maximiza essa entropia, ela é a distribuição normal ou a distribuição gaussiana. Então, o que nós temos? No caso de uma gaussiana de média nula, nós temos que a nossa distribuição é uma distribuição desse tipo, onde eu tenho a largura do meu sinal, né, ou a dispersão dele é dado, meia largura dado em termos, né, de sigma, que é exatamente o segundo momento, né, que nós chamamos aqui, tá bem? Então, esse segundo momento seria a variância, né, média de x ao quadrado menos a média de x ao quadrado, mas como a média é nula, esse último termo foi embora, e, portanto, nós temos, né, a relação com o nosso sinal. Então, isso é muito interessante, porque temos um sinal, né, que está evoluindo no tempo, como eu falei, uma variável aleatória contínua, me retorna o meu valor médio, nesse caso o nosso é nulo, e a nossa dispersão, né, associada à variância é dado aqui, né, justamente tem uma distribuição que segue uma distribuição de probabilidade gaussiana. Tá? Então, isso é muito interessante. Obviamente, esse sinal ele é constituído em termos precisos de implementação mesmo física, ele é constituído, ele não acessamos, na verdade, vocês poderiam pensar que a quantidade de informação para tentarmos, né, codificar aí um canal
gaussiano explícito, uma mensagem gaussiana, ela seria infinita, porque, na verdade, temos infinitos pontos nessa distribuição. Mas, na verdade, o que é feito é uma amostragem, é uma situação de amostragem, por isso que falamos na nossa aula anterior sobre a amostragem, em que esse sinal tem, né, a gente assume alguns pontos, por exemplo, vamos pegar esses extremos, são, né, correspondem à amostragem desse sinal. E se essa amostragem é grande o suficiente, nós temos uma boa representação, né, de todo o comportamento estatístico, né, desse sinal. Então, isso é muito interessante, que significa que a gente acaba, muito do que nós fazemos em termos de codificação de variáveis discretas, vai valer também para variáveis contínuas com essa amostragem. Então, nós sempre falamos de amostragens aqui nesse caso. Então, invariavelmente, a gente troca dessa representação em termos de integração para somas, em termos de somas discretas dessas amostragens. O resultado é exatamente o mesmo, né? Você pode tanto escrever, levar isso em consideração em termos do seu sinal realmente contínuo, ou em termos dessa discretização associada às amostragens, tá bem? Bom, se nós fazemos, né, associamos a esse canal, então, a essa fonte, um sinal gaussiano desse tipo, esse sinal tem uma distribuição de probabilidades associadas aos possíveis valores dados por essa distribuição normal, e o mais importante dessa distribuição vai ser a sua dispersão, né, dado em termos de sigma. Quando você calcula a entropia explicitamente para essa distribuição, para a fonte, nós calculamos, isso vai me dar logaritmo base 2 da raiz de 2π, o número natural e a sigma ao quadrado. Tá bem? Então, nós temos aí a nossa variância entrando dentro da raiz. Então, isso é muito importante, tá? Está dizendo justamente o quanto, né, que vai ser a entropia, né? Ou seja, qual é a nossa incerteza a respeito de cada um daqueles valores. Quando a dispersão ela é pequena, obviamente a entropia, né, necessária, a dúvida a respeito dos estados é muito pequenininha. Mas quando a dispersão ela é grande, a nossa informação requerida para saber, né, qual dos resultados nós vamos ter, né, a informação requerida média, ou seja, a nossa informação requerida média, né, se eu for pensar nesse sentido, ela é dada como justamente uma função aí da nossa dispersão. Então, ela cada vez vai ser maior, quanto maior for a dispersão, quanto mais alargada for essa gaussiana. Bom, o canal gaussiano ele é constituído, né, por dois elementos importantes. Um é a nossa entrada do nosso sinal propriamente dito, e o outro é uma entrada de ruído, né, e nós temos, no final, uma resultante, que é o nosso sinal no receptor. Esse sinal do receptor, para ele, né, recebendo essas duas entradas, né, dependendo das duas entradas, ele vai se comportar de uma maneira ou de outra. O mais importante é que, tipicamente, o ruído, né, seja ele de forma independente, associado ao nosso problema, ele é uma variável, né, então, que vai ser independente da nossa variável de input, portanto, todas as condições sobre Z não implicam em X, mas vão implicar em Y, e, além de tudo, né, como nós vamos ver, ele tipicamente ele é gaussiano, porque nós temos a ação de vários fatores externos, seja ele qual for, e esses fatores externos contribuem para a aleatoriedade, né, do problema, e tipicamente a descrição é dada em termos de uma descrição gaussiana. Mas mais importante, antes disso, né, nós temos, no caso, que o canal é um canal discretizado no tempo, como nós falamos. Então, eu tenho que Y é a soma de X mais Z desses sinais. No caso das amostragens, como falamos anteriormente, eu tenho que Y é dado em termos de X, Y, Z para cada um daqueles elementos da discretização. Então, um ponto importante a ser observado é que quando temos o comportamento médio, né, fazemos a média
né, de algumas aferições, sempre tem um resultado importante que resulta disso, que é chamado teorema do limite central. Então, por exemplo, nessa figura, né, do de Surville, onde ele analisa o lançamento de um dado, né, eu tenho 5 dados, tá, e realizo 10 lançamentos desses dados, tá, por exemplo. Então, no caso de 10 lançamentos, quando você realiza esses lançamentos, o que você obtém para os 5 dados é uma distribuição, né, em que você obtém uma distribuição uniforme, mais próxima de uma distribuição uniforme. Entretanto, conforme você vai aumentando, né, esses número de dados, isso estou dizendo qual que é essa distribuição uniforme. Essa distribuição uniforme está associada, né, a cada um dos valores que você tem, né, de cada um desses dados caindo, né, num desses. E se a gente fosse calcular a média, e é isso que nós vamos calcular, você vai obter um resultado distinto. Você vai ver que a média, né, de todos esses lançamentos que você fez, ela vai começar a ter uma distribuição que não é mais uniforme, né? Então, por exemplo, quando nós partimos para um número de lançamento de 6 lançamentos, de 100 lançamentos, você começa a ter uma distribuição que se pronuncia em valor médio, e assim por diante. Quando você faz 1.000 lançamentos, 10.000 e até 100.000, o que você vê é que a distribuição de probabilidades da média, né, ela se comporta como uma distribuição normal. Isso é exatamente o teorema do limite central. Ele diz para a gente que resultados aleatórios médios tendem, né, a se comportar como uma distribuição gaussiana. Isso é um resultado, às vezes, surpreendente, mas é muito importante, né? Tipicamente, na natureza, temos vários processos gaussianos, né, ou normais, descritos por distribuição normal, justamente pelo fato de que são resultados que decorrem, né, de comportamentos médios, tá? Então, tipicamente, o que a gente vê são médias de processos microscópicos que não necessariamente são gaussianos. Nós sabemos que um dado ele tem, por exemplo, uma distribuição uniforme, mas quando você faz vários lançamentos de vários dados, você começa a ter uma média que foge dessa distribuição uniforme, ela vai ser uma distribuição normal. Então, esse é o teorema do limite central, uma das versões deles. Então, portanto, o nosso ruído, com uma boa aproximação, nós podemos dizer que ele é um ruído gaussiano, aí, e no nosso caso específico, nós vamos dizer que é um ruído gaussiano de média nula, para a gente não se importar com esse valor médio. Mais do que isso, a dispersão desse sinal é dada pelo segundo momento, né, ou a variância desse sinal, que eu vou chamar de sigma n, ou, né, associado da mesma maneira que o nosso sinal de entrada está associado a uma potência do sinal P, e esse daqui está associado a uma potência M, que é a potência desse sinal de ruído. Um outro ponto importante é que não há correlação ou memória com outros eventos anteriores, então a gente pode discretizar no tempo e não precisa se preocupar com eventos anteriores só naquele instante de tempo. Então, dessa forma, o nosso ruído ele é dado pela densidade de probabilidades P de Z, onde agora em função da nossa variância sigma n ao quadrado. A entropia para essa distribuição, para essa densidade de probabilidades, vai ser dada da mesma forma que a do sinal, só que agora em função da variância sigma n aí ao quadrado. Tá? Então, sendo a nossa potência do sinal fixa, dada como sigma ao quadrado, em termos da variância, e a potência do ruído, dada em termos de sigma n, nós podemos calcular, né, a potência do sinal de saída. Como é que você calcula isso? Sabemos que, obviamente, a soma de 2 sinais gaussianos vai ser aí um sinal gaussiano, então isso é importante. Então, quando você calcula sigma s ao quadrado, que é o nosso segundo momento desse sinal, nesse caso correspondente aí à variância do segundo sinal, eu tenho a média de y ao quadrado, que é nada mais do que a média de x mais z ao quadrado. Né? Agora, executando aí os
a distribuição, eu tenho x ao quadrado mais z ao quadrado, mais 2xz, cada uma dessas médias é realizado com relação à minha variável x com relação à variável z, portanto, né, eu tenho essa fatoração desses elementos, como sabemos, esses elementos médios vão a zero, portanto, ficamos simplesmente, né, em que a nossa variância de saída, né, sigma s, ela é dada em termos da minha variância de entrada mais a variância do sinal de ruído. Então, a variância dela, que significa estar associada, né, à dispersão daquela gaussiana, quanto mais largo for o efeito do ruído, que é o que tipicamente acontece, ele vai alargar mais esse sinal, né, de saída. Tá? Então, tipicamente, temos uma largura associada, né, a essa dispersão daquela gaussiana do sinal, o efeito do ruído vai ser alargar esse sinal e, obviamente, se nós fizermos uma discretização desse sinal no tempo, o efeito do ruído vai ser o quê? Atrapalhar um pouco essa nossa discretização. Então, tipicamente, aí ele introduz erro, né, e pode bagunçar a nossa codificação inicial. Então, o importante para essa relação é que essa variância do sinal de saída é dada em termos das potências, né, P e N do sinal e ruído diretamente. Então, nesse caso, obviamente, aí, como eu disse, a densidade de probabilidades para o sinal de saída é P de Y, dada agora em termos de sigma s ao quadrado, e a sua entropia também vai ser dada também da mesma forma que as anteriores, obviamente também em termos de sigma s aí ao quadrado. Bom, vamos caracterizar agora a informação nesse sistema, isso que vai ser importante. A informação mútua entre x e y, dado em termos de variáveis contínuas ou de sua discretização por causa da amostragem que fazemos, ela vai ser dada dessa forma, né? Já vimos que na discretização, tanto na discretização quanto na variável contínua, nós não temos mais problemas, porque estamos fazendo diferença de duas quantidades. Quando temos a diferença de duas quantidades, aquele problema de amostragem, né, que tem infinito, sempre que sobra na nossa descrição, não aparece mais. Então, portanto, podemos lidar diretamente com a variável discreta, que fica mais simples para os nossos argumentos. Então, portanto, sabemos aí que como yi é dado em termos de xi mais zi, podemos substituir na expressão, eu fico com xk mais zk no lugar de yk, em termos da minha probabilidade condicional. Obviamente, xk não depende de xj, então isso desaparece, mas, além disso, eu tenho uma probabilidade de zk, dado que eu tenho xj. Como já vimos, os dois são independentes e, portanto, né, z não depende de x e, obviamente, só vai depender da própria probabilidade de ocorrência de zk, né? Já que essas duas são independentes, portanto, a nossa entropia condicional, agora substituímos toda vez que nós temos uma probabilidade condicional de YKXJ, ela não é nada mais do que a própria probabilidade de Z, né? Substituímos e que obtemos, finalmente, que a nossa entropia condicional de Y dado X, ela é idêntica aí à nossa entropia do ruído. Tá? Então, isso que é importante, é o que vai entrar na nossa discussão agora. Quando calculamos, então, a informação mútua vai ser dada nesse formato, em termos da entropia de Y do receptor menos a entropia condicional de Y dado X, ou seja, vai ser agora substituído, então, por a entropia do receptor Y menos a entropia do ruído, que, quando calculado, vai dar essa quantidade que estamos escrevendo aqui, meio, né, do logaritmo de sigma 2 mais sigma n ao quadrado sobre sigma n, onde nós já substituímos, né, aqui do sinal, a variância do sinal em termos da variância do sinal de saída, né, em termos da variância do sinal de entrada e da variância do ruído. Bem?
Então, essas duas quantidades, obviamente, sigma n cancela com esse, mas nós ficamos de forma final em termos de meio do logaritmo de 1 mais sigma 2, né, dividido por sigma n. Ou, né, já que essas duas quantidades eram dadas em termos daquelas potências do ruído e do sinal que eram fixas, nós temos, né, que a informação múltipla é nada mais do que meio logaritmo de 1 mais P sobre N. Essa é uma expressão muito importante, né, utilizada, e ela, na verdade, é o resultado, né, toda essa discussão para variáveis contínuas é o resultado mais importante, dado em termos da capacidade do sinal de Shannon-Hartley. E ela diz para a gente que é o seguinte, né, que quando tem uma distribuição gaussiana que maximiza a entropia H de Y, né, ela também vai maximizar essa informação mútua, porque só vai depender, né, se H de Y, só vai depender dessa quantidade que está aqui na frente, não Z, né, não vai ser afetado, obviamente, então, portanto, temos que a nossa informação mútua sempre vai ser menor ou igual a meio de logaritmo de 1 mais P sobre N. Estou dizendo para um caso de um canal geral. Né? Então, esse limite do canal gaussiano, por que ele foi bom? Porque ele realmente delimita, né? Tudo que eu tenho para um canal gaussiano, se eu consigo transmitir informação eficientemente por um canal gaussiano, né, em qualquer outra situação, esse sinal, né, mesmo não gaussiano, vai ser transmitido também, idealmente. Tá? Então, esse é o nosso limite superior. É aquele limite que delimita, né, a taxa de transmissão que eu posso fazer. Se eu utilizo uma taxa de transmissão que respeita essa razão determinada por P sobre N, né, que é conhecida como razão sinal-ruído, porque é a razão da potência do sinal pela potência do ruído, nós estamos, então, conseguimos comunicar informação com a probabilidade de erro tendendo a zero. Então, essa é a cara da capacidade desse canal, do canal gaussiano, mostra aí um comportamento, né, logaritmo com a razão sinal-ruído. Então, ele, né, aumenta com a nossa razão sinal-ruído. Então, quanto maior for a potência aí desse sinal, melhor, né, para a capacidade, né, desse canal. Nesse caso, né, essa capacidade está sendo medida em bits por uso, né, porque nós estamos falando de um único símbolo. Tá? Se você manda uma taxa de um símbolo por segundo, isso daí pode ser medido em 1 bit por segundo também. Tá? Bom, como que nós usamos de fato esse canal gaussiano? Então, nós falamos em termos de um envio apenas, mas agora, na verdade, nós queremos mandar mensagens. Então, nós temos mensagens longas, né, ou a nossa codificação em termos de uma sequência de valores determinados por aquela distribuição gaussiana, x1, x2 e xn, são N valores que temos, e eu descrevo isso como um vetor associado à nossa fonte. Obviamente, e de forma independente, isso que é importante, como nós temos um canal que é aditivo e discreto no tempo, então nós temos adições de ruídos independentes também, na forma de um vetor Z1, Z2, Zn, correspondente a x1, x2, xn. Tá? Então, portanto, a nossa resultante, que é a nossa mensagem do receptor, y também vai ser descrita por um vetor, né, que é a soma desses dois vetores x e z, né, descritas aí dessas representações. Então, um ponto importante, quando mantemos a potência fixa, né, o que significa isso? Nós temos que a norma, né, desse vetor, que é a raiz de x1 mais x2, tudo ao quadrado até xn, ela deve ser menor do que a raiz de n, que é o número, o tamanho, né, o comprimento dessa mensagem, né, vezes p, que é a potência do sinal. Então, portanto, quando temos, né, esse valor, né, como que ele vai ser distribuído
para você tem numa determinada mensagem, você tem um valor x1, x2, xn, numa outra mensagem você tem outros valores correspondentes, então, tipicamente, nós temos vetores, na verdade, que são constituídos, né, em outros elementos is que correspondem, né, ao nosso dicionário, assim, por assim dizer, tá? Mas vamos voltar aqui, né, acho que para a consideração que nós temos aqui, basta que a gente escreva, né, essa distribuição para uma palavra. Então, o que vai acontecer, né, quando temos, né, esse vetor sendo distribuído de acordo com uma distribuição normal, gaussiana, ele vai ter, né, o vetor agora de saída, né, deveria ser dito aqui, y, tá? Ele é distribuído de acordo com uma distribuição com média que vai ser igual à nossa codificação de fato, associado a essa palavra específica da fonte utilizada, tá? Mas vai ter uma variância que vai depender, né, do ruído aí do canal. O ruído do canal, né, ele introduz uma variância, de fato, no valor finito, né, dessa informação recebida, e essa variância, ela vai estar, né, contida aí num elemento, né, vai ter uma dispersão que é dada como raiz de n vezes n maiúsculo, que é a nossa potência do ruído, tá bem? Então, com alta probabilidade, ela vai te dar, né, o nosso valor, de fato, transmitido, mais uma variância, né, que vem do erro, que pode ser efetuado por conta, né, do seu ruído, alargar aí a sua distribuição gaussiana. Bom, esse é um argumento importante, né, para a gente saber, na verdade, qual que é o número de palavras de codificações distinguíveis que nós temos, né? Quantas palavras podemos ter, né? Isso é importante. Então, lembra, né, por que distinguível? Lembra do caso quando nós temos o teclado com ruído. Nosso teclado tinha problemas toda vez que nós tentamos digitar A, né, muitas vezes eu digito B também, então eu não consigo mandar todas as 26 letras do teclado, mas eu consigo fazer uma codificação em que eu utilizo metade dessas teclas, 13, e consigo mandar informação perfeitamente. Basta codificar agora em termos desse alfabeto aí mais reduzido. Então, é exatamente isso que nós fazemos aqui, né? Então, a pergunta é, quantas dessas, né, quantas são distinguíveis? Então, é fácil, né? Dado que eu recebi um determinado Y, como saber, né, que eu consigo garantir, né, que ele partiu de algum elemento da minha mensagem e não né, não se confunde com o outro, não tem uma superposição. Então, basta a gente garantir que não haja superposição. Para garantir que não tenha superposição entre elas, o que a gente utiliza é um argumento, né, interessante de empacotamento de esferas. Então, o que nós assumimos? Nós temos uma esfera grande, né, uma hiperesfera, tá, associado a esse espaço de n dimensão, né, e essa hiperesfera tem um raio, né, associado aí, que é da minha potência máxima, do sinal de saída, né, do sinal de entrada, perdão, mais a potência do ruído. Tá? Então, relativo, então, a essa potência máxima aí, né, de saída. Então, nós temos, né, duas coisas, né? Nós temos, então, retornando à nossa descrição, nós temos que para uma determinada mensagem específica escolhida, eu vou ter um círculo, né, representado, essa hiperesfera também, que representa a hiperesfera, onde ele tem a posição desse círculo com relação ao centro, ela é dada por NP, isso é justamente a nossa mensagem, né, que foi garantida, né, que nós temos aqui, garantida por essa limitação. Então, a norma desse vetor é dado aí, né, comprimento aí como N raiz de NP. A dispersão em torno desse valor é dada pela raiz, né, pelo ruído, né, em termos da potência do ruído, raiz de N,
o N maiúsculo. E essa largura, como eu tinha dito, né, dessa esfera como um todo. Então, o que nós fazemos? Nós perguntamos quantas esferas dessa de codificação de raio raiz de N sobre N cabem numa esfera de raio N minúsculo vezes P mais N da potência do sinal e do ruído. Então, se o volume da hiperesfera, né, que é n-dimensional, tá, de raio R, é dado como AN, essa quantidade é igual, né, da sua depende de N, a R elevado a N, como, né, tanto o meu sinal de ruído quanto o sinal de transmissão, eles têm a mesma dimensão, o N vai ser sempre o mesmo, então, portanto, basta fazer a razão da minha esfera maior, né, do volume da esfera maior, dividido pelas esferas, pelo volume de uma esfera pequena, a gente vai ver quantas esferas pequenas cabem na grande, né? Esse número se cancela, N também se cancela, e finalmente nós temos P mais N dividido por N, né? Aqui, todo mundo a potência N sobre 2. Ou, né, podemos dizer que o número de valores x indistinguíveis agora nesse canal é dado por M igual a 1 mais P sobre N, N sobre 2, ou seja, minha dispersão do sinal sobre a dispersão do ruído elevado a N sobre 2. Se a gente pega esse valor, né, podemos pegar isso aqui, eleva a 2, né, toma o logaritmo, na verdade, e eleva na base 2, e eleva a 2, a gente vai reconhecer uma expressão interessante, que é muito parecida com o que vimos no caso discreto, em termos de número de, né, de origens de x, né, que são distinguíveis, tá? E agora ela é dada como sendo 2n elevado a 2n vezes a capacidade do canal, né? Veja que esse resultado deu justamente aquela expressão que nós tínhamos obtido anteriormente na maximização da informação mútua. Então, portanto, esse argumento foi bom para mostrar para a gente que quanto mais, né, maior for a capacidade do canal, maior vai ser o número de mensagens distintas, né, o número de valores distintos de x que eu posso ter, tá? Então, nesse caso discreto, se a gente, mesmo assim como no caso discreto, se eu fizer uma comunicação numa taxa de transmissão menor do que a minha capacidade do canal, né, nós podemos encontrar uma codificação, né, que vá com uma probabilidade de ocorrência de erro que vai a zero. Então, portanto, a capacidade do canal é dada aí, né, em função, finalmente, aí, da nossa razão sinal-ruído. Então, a razão sinal-ruído é o resultado, né, mais importante dessa discussão. Tá bem? Bom, isso é um resultado que a gente para por aqui, por hoje, porque ele já determina, né, um resultado importante, como vai ser a dependência aí da capacidade desse canal gaussiano em função da sua razão sinal-ruído. Tá? Então, na aula que vem, nós voltamos com alguns exemplos e, além disso, vamos falar do canal banda limitada. Então, até a aula que vem. Tchau.